Fala, ciclista! Estamos começando mais uma aula aqui do desafio de 0 a 100 km e essa aqui é uma das mais importantes, porque aqui eu vou apresentar todas as suas planilhas para você entender o que eu pensei para o seu treinamento e como que elas funcionam, tá certo? Então olha só, você está vendo aqui na tela as planilhas, a capa das planilhas que eu pensei para você, tá? Elas têm cores um pouquinho diferentes, são uma diferençazinha pequena no fundo, só para você ter uma ideia, né? Então olha só, aqui ó, as planilhas, tem planilha de 3 vezes na semana, tá? Que você vai poder baixar, que é a que tem o fundo preto. Tem a planilha de 4 vezes na semana, que tem o fundo às vezes um pouquinho mais esverdeado. Tem a planilha de 5 vezes na semana, que é um fundinho um pouquinho mais azulado. E a planilha de 6 vezes na semana, que é um fundinho um pouquinho mais roxo. Mas independente da cor diferente, para você poder saber que são diferentes, elas estão indicadas, né? Aqui, ó, planilha 6 vezes na semana, planilha 4 vezes na semana, planilha 5 vezes e planilha 3 vezes. Por que eu estou fazendo isso? Porque pode ser que você tenha uma disponibilidade fixa. Então pode ser, por exemplo, que você vai às 12 semanas do desafio fazendo 3 vezes por semana. Ou as 12 semanas do desafio fazendo 4 vezes por semana, 5 vezes e assim por diante. Mas pode ser que você tenha uma rotina variada, que numa semana você possa pedalar 4 vezes, na outra semana você possa pedalar 5 vezes. Então você pode, né? A semana 1 eu pedalei 4 vezes, na semana 2 eu estava com mais folga, pedalei 5 vezes, depois na semana 3 eu tive um imprevisto e pedalei 3 vezes, não tem problema, você pode montar ali da forma que você achar melhor, ou você pode seguir direto também, né, fazendo todas essas, seguindo direto com 4 vezes, seguindo direto com 5, com 6 vezes, tá certo? Então olha só, essa aqui é a sua planilha, eu vou mostrar aqui na tela a planilha de 3 vezes, para ficar mais rápido e para a gente identificar aqui os pontos principais da planilha, tá bom? Veja só, então a gente tem ali a planilha, né, desafio de 0 a 100 km, tá escrito planilha mobile porque ela encaixa direitinho ali na tela do seu celular, tá? E a gente tem a semana que é indicada ali, ó, semana 1 base, tá certo? E aí eu vou mostrar todas as planilhas para vocês, para mostrar como que eu pensei essas planilhas e o seu treinamento. A gente tem 12 semanas de treinamento, tá? E aí eu dividi em 4 semanas, a cada 4 semanas eu tenho um objetivo específico para você. As primeiras 4 semanas são as semanas de base, que são as planilhas que estão escritas ali em amarelinho, tá certo? Depois eu tenho 4 semanas com foco em força, que são as planilhas que estão com os escritos em azul. E finalmente, na reta final do nosso desafio, eu tenho o foco em resistência, que é o escritinho verde, né, para a gente ir, né, rumo ao sinal verde ali ao final do nosso desafio, focando nessa resistência de pedalar longas distâncias. Não é só cor, tem a ver também os treinos que estão lá dentro, tá? Então eu pensei treinos com foco na base, treinos com foco em resistência, treinos com foco em força, mas isso eu vou detalhando ali nos vídeos do desafio, semana a semana eu vou mostrando ali o que eu preparei para vocês, tá certo? Então tem essa indicação aí das semanas, tá? A indicação ali do número de vezes, aqui embaixo meu nome e o número do meu registro no Conselho Regional de Educação Física, beleza? Outra coisa, na área de download aqui dessas planilhas, né, a gente tem ali semana 1, semana 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana e 6 vezes por semana. E lá na parte de download, a gente tem 2 opções. A opção de baixar as planilhas com indicação de frequência cardíaca e a gente tem a opção de baixar as planilhas com indicação de percepção subjetiva do esforço, tá? Frequência cardíaca se você tem a cinta ou smartwatch. Se você não tem nenhum equipamento, é a tabelinha de PSE. E qualquer dúvida que você tenha sobre isso, vai lá no nosso módulo bônus e assista a aula Como Treinar com Planilhas, tá certo? Então veja, essa é a apresentação geral das planilhas de vocês, tá? Outra coisa importante que eu quero mostrar para vocês 2 exemplos só para vocês verem, né, de treinos. Na verdade, eu vou mostrar 3, tá? O primeiro exemplo, eu vou pegar aqui, por exemplo, a semana 1, que é um treino contínuo, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, aquecimento
parte principal e volta à calma. As nossas planilhas, né, são todas divididas em aquecimento, parte principal e volta à calma. Aquecimento para o seu corpo se preparar, né, porque eu estou para a parte principal da planilha, que é o mais importante. A parte principal é o objetivo principal daquele treino e a volta à calma é para você não parar de uma vez. Às vezes vai ter um treino muito intenso, não é legal parar de uma vez esse treinamento. A gente precisa fazer essa volta à calma antes, beleza? Outro ponto importante que eu quero dizer para vocês. As planilhas aqui, elas estão com indicação de 1 hora de treino, os treinos de durante a semana. Tá certo? Ah, André, eu tenho mais tempo, eu tenho 1h10, eu tenho 1h20, eu tenho 1h30, eu tenho 2 horas que eu posso usar durante a semana. Atenção que essa é uma observação, uma orientação muito importante. Se você tiver mais tempo disponível, você pode pedalar mais. Só que você vai acrescentar no aquecimento e você vai acrescentar na volta calma. Ou seja, você vai acrescentar em giro leve. A parte principal deixa do jeitinho que eu preparei para vocês. Tá? Eu vou mostrar ali, por exemplo, uma parte principal de treino intervalado. É só aquele intervalado, porque ela foi uma intensidade pensada para aquele momento e pensada para o desafio. Tá? Então eu tenho um intervalado numa planilha de 1 hora. E você tem 1h30. Acrescenta esses 30 minutos, 15 minutos no aquecimento, 15 minutos na volta calma e segue a parte principal, igual está indicado na planilha, tá bom? Não aconselho também treinar mais do que 1h30, tá? Mesmo você tendo essa disponibilidade. Por quê? Porque a gente está pensando no desafio como um todo. Às vezes a gente pode pegar esse tempinho aí, essa energia que a gente vai economizar na semana e utilizar no longão, no final de semana. Escolher um longo, às vezes, mais difícil, com mais subida, né? Ou então ficar mais tempo pedalando e pedalar um pouquinho mais do que o longo ali está indicado, tá? Então, é melhor a gente fazer dessa forma. Bom, aqui então a gente tem um exemplo de um treino contínuo, né? 10 minutos de aquecimento na zona 1 e na zona 2, 40 minutos entre zona 2 e zona 3 ali na parte principal e a volta calma 10 minutos ali na zona 2 para a gente poder relaxar e terminar o treino da maneira correta. Esses são treinos contínuos, tem muitos treinos desses na planilha, é a base aí das longas distâncias, mas a gente tem também treinos em blocos, que são esses treinos que tem os tópicos ali, ó, que tem estímulos variados. 5 minutos, o exemplo aqui da semana 1, por exemplo, e vocês vão ver isso ao longo de todas as planilhas, né? 5 minutos na zona 2, 15 minutos na zona 3, 5 minutos na zona 2, depois mais 15 minutos na zona 3, tá? É bem tranquilo de seguir. Se tiver qualquer dúvida sobre isso, não deixe de assistir a aula Como Treinar Ciclismo com Planilhas, que está aqui no bônus do seu desafio, tá? Não vou me estender porque senão fica muito longo. Aqui é a parte só de você entender como que funciona a planilha. Se quiser aprender a como seguir planilha, vamos seguir lá para aquela aula, tá? E por último, quero mostrar também o treino longo, tá? Então, se você treina, os treinos estão divididos assim, 3 vezes na semana. Treino 1, treino 2 e o longo. 4 vezes na semana. Treino 1, treino 2, treino 3 e o longo. 5 vezes na semana, treino 1, treino 2, treino 3, treino 4 e o longo, tá? E a mesma coisa para 6 vezes na semana. O longo tá aqui na tela, por exemplo, essa da semana 1, que para a semana 1, por exemplo, nem é tão longo, talvez você já comece, você já tenha feito pedais mais longos que esse, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu pensei numa progressão para você, tá? Então, você está vendo aqui, por exemplo, o longo da semana 1, que são 20 a 25 quilômetros com frequência cardíaca livre ou com PSE livre. Isso é importante a gente entender. Durante a semana eu passo treinos orientados, as planilhas estão com as zonas orientadas, as faixas de PSE orientadas, e no final de semana é livre. É onde você vai girar com seus amigos, tá? É onde você não vai precisar ficar preocupando com frequência cardíaca, vai usar mais como um diagnóstico mesmo, tá bom? E nessa faixa que eu coloco, por exemplo, 20 a 25 km, isso vale para todos os longos de todas as semanas. Você pode, dependendo do percurso que você escolher, se tiver muita subida, se for mais plano, se naquela semana você está mais cansado ou mais descansado, então você tem uma faixa, né? Tem essa faixa de 20 a 25. Né? Eu vou sempre colocar uma faixa ali. Para além dessa faixa, você pode, se você estiver muito bem, muito descansado, você pode pedalar 5 a 10 km a mais.
Então, nesse caso aqui, ó, você poderia pedalar 30 até 35 km. E se você estiver muito cansado, dependendo da semana, teve algum imprevisto, alguma coisa, e você quer pedalar menos, você pode pedalar até 5 km a menos. Então, na verdade, aqui, ó, você poderia pedalar entre 15 e 35 km, tá bom? Por que eu faço isso? Por causa do percurso, das variações de percurso, por causa das variações de cansaço e por causa das variações também de condicionamento. Tem pessoas que estão começando realmente do zero. E tem aquelas pessoas que, às vezes, já fizeram pedais de 20 km, de 30 km, de 40 km e resolveram começar o desafio. Então, a gente trabalha com essa faixa, ok? Não se preocupe se parecer pouco no início. É um projeto, é um programa de 12 semanas, tá certo? Então, vamos com calma, vamos para essas 12 semanas. E a última observação que eu quero fazer para vocês aqui é uma demonstração que eu vou pegar lá da semana 5, por exemplo, que é a demonstração de um treino intervalado. Se você não sabe seguir treino intervalado, nunca seguiu, também não tem problema. Vai lá para o nosso material de bônus, para a nossa aula bônus, né? Como treinar ciclismo com planilhas, junto lá com o e-book, que eu ensino direitinho a seguir um treino intervalado e você vai seguir perfeitamente. Eu só quis mostrar esses 3 tipos de treinos aqui diferentes, né? Os treinos de durante a semana, contínuos em blocos e também o longão, para vocês entenderem como que eles estão funcionando visualmente na nossa planilha, beleza? Muito bem, agora que você já entende tudo sobre as suas planilhas, pode baixar todas elas e vamos começar o nosso desafio, vamos colocar o pé no pedal rumo aos 100 km ou a sua melhor distância. Grande abraço, bora treinar!